capítulo 6, versículo 6. O título da mensagem é O Homem da Mão Ressequida. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levante, venha para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Olha para mim, por favor. Deus, Ele quer falar algo com você nessa noite. Você não pode se permitir, ou se deixar permitir, que o que as pessoas pensarão, ou pensam de você, trave você, atrapalhe você, mexa com você, seja no trabalho, seja na família, seja pessoas que têm convívio com você. Você tem que parar de se importar com o que as pessoas pensam de você. Você tem que parar de se importar com que determinadas pessoas falam de você. Tem gente que o diabo já sabe que aquela pessoa tem acesso às emoções dela, e o diabo vira e mexe e usa aquela pessoa. Ele já sabe. Escuta o que Deus está falando. Seja uma pessoa de perto ou de longe, seja de um convívio familiar ou de um convívio profissional, o diabo já sabe que ela tem acesso às suas emoções. Ele já sabe. E o diabo, quando quer lhe perturbar, ou atrapalhar algo que Deus está prestes a fazer, porque Satanás não conhece os planos de Deus, como a Bíblia diz, mas ele vê o mundo espiritual. E Satanás, ele sabe quando as atmosferas espirituais estão se mexendo no teto da tua casa. Ele sabe, está vindo alguma coisa de lá. Quem está compreendendo? Está vindo alguma coisa de lá. Ele não sabe os planos de Deus, mas ele vê o mundo espiritual. E ele consegue ver quando coisas espirituais em seu favor estão prestes a se mover. E Deus está falando com você nessa noite. Pare de se importar com o que fulano está pensando. Pare de se importar com o que fulano está falando. Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga foi estabelecida por Esdras como pontos de oração, como igreja. Amém? E ali eles se reuniam, tinha o púlpito lá, eles pregavam. E o profeta Esdras era um sacerdote também, da linhagem de Arão, estabeleceu as sinagogas por todo o país. E Jesus, quando estava aqui na terra, ele ia na sinagoga. Ele ia, ouvia, e um dado momento ele pregava.
E ele pegou os pergaminhos para pregar, e ele começou a ouvir os pensamentos das pessoas, porque ele escutava pensamentos. Quem está compreendendo? Imagina a estrutura psicológica que Jesus não tinha. Diga glória a Deus. Ele escutava pensamentos, e eles pensavam, vamos ver se ele faz um milagre hoje. Porque se ele fizer um milagre hoje, a gente pega ele. A gente tem o que acusar ele. Hoje é sábado, hoje é dia de descanso, Moisés estabeleceu assim. E Jesus, ouvindo-lhes os pensamentos, chamou o homem que estava enfermo para a frente. Levante-se, venha, estenda a sua mão. E não falou mais nada. Jesus não falou mais, Jesus deixou Deus mostrar que estava com ele. Diga glória a Deus. Jesus poderia ter dito, seja livre, ele é Senhor do sábado. Mas talvez ele falando, as pessoas não acreditavam. Então ele deixou Deus mostrar, por isso que ele não disse nada. Se eles não creem eu falando, eu vou deixar Deus mostrar, estenda a mão. E sem ninguém falar uma palavra, aquela mão apodrecida, enferma, começou a ficar sã. Começou a ficar sã. Sem nenhum problema. Limpa, curada. Agora imagine se Jesus ficasse ouvindo o que os outros pensavam. Imagine se Jesus ficasse se importando com o que as pessoas pensam. Olha, deixa para amanhã. O clima aqui está muito pesado. Como? Eu não estou vendo nada. Mas eu estou escutando coisas que vocês não podem escutar. Quem está compreendendo? Eu estou percebendo coisas que vocês não podem perceber. Pega os seus discípulos. Não, eu vou pregar outro dia. Eu vou fazer outro dia. Não. Ele não se importava com o que pensavam. Deus está falando com alguém aqui. Você tem que parar de se importar com o que os outros pensam. Seja um familiar, seja um amigo, seja quem for. Pare de se importar com o que os outros pensam. Isso deixa a pessoa tão abalada. Isso deixa a pessoa tão preocupada. Ela fica, ela perde até a noite de sono por ela imaginar que tem alguém pensando algo dela. Não. Deus não quer essa tortura para você. Olha para mim. Eu devo pensar então o que, profeta? Você deve pensar só uma coisa. Como que eu estou fora ou dentro da Bíblia? Só isso te basta. Eu estou fora ou estou dentro da Bíblia? Só isso te importa. Jesus sabia que ele estava fazendo a vontade de quem? Do Pai. Embora ele era severamente criticado. Ele era severamente caluniado. Mas ele sabia que estava dentro dos padrões do Pai dele. O resto não me importa. Ele sabia tanto que estava dentro dos padrões do seu Pai, que ele nem orou, ou nem disse nada, ele só estendeu a mão. O Pai que vai fazer. Porque eu estou dentro disso aqui. Eu estou dentro dos padrões de Deus. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Então, o que os outros vão achar não me interessa. E tem gente que o diabo já sabe que fulano tem acesso à paz dela.
Satanás já sabe. Então vira e mexe, Satanás toca naquela língua e um veneno sai. E aquilo ali te deixa tão mal. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas é porque fulano é endemoniado. Não, mas é porque fulano é perturbado. Eu não sei. Se vai adiantar muito você saber se ele é endemoniado ou se não é. Por quê, profeta? Porque é você que precisa ser curada. Quem está compreendendo? Se fulano tem um ou uns demônios, não faz muita diferença. É você que precisa chegar para Deus e falar, Senhor, só de eu imaginar que estão pensando uma coisa, eu já fico aflito. Olha, eu estou indo maravilhosamente bem, mas saiu algo, uma palavra chegou, eu estou arrasado. Pode ser 10 demônios ali, ou pode ser natureza má, mas não faz diferença. A pessoa que precisa se tratar com Deus e falar, Jesus, eu não quero mais que pessoas tenham acesso ao meu coração e às minhas emoções. Diga glória a Deus. Eu não quero mais. Eu quero fazer igual o Senhor fez aqui. O Senhor sabia de tudo. E o Senhor continuou ali. Mesmo sabendo o que eles pensavam, o Senhor fez o que o Senhor deveria fazer. Diga glória a Deus. Mesmo sabendo o que eles pensavam, o Senhor fez o que deveria, porque para isso Deus enviou ele. Trate isso com Deus. Começa a falar para Deus, Senhor, não importa se fulano vai entrar aqui bêbado, drogado, endemoniado, carregado, não importa se fulano é um instrumento de roubar a paz. Não importa. Eu quero ser curado. A ponto de eu não ligar porque fulano pensa ou diz. Isso não pode mais me atingir. Quem está compreendendo o que Deus está falando? Escuta o que Deus está falando nessa noite. Isso não pode mais me atingir. Isso não pode mais entrar dentro de mim. Não pode. Não me interessa mais se fulano é endemoniado. Eu preciso ser tratado. Diga glória a Deus. Eu preciso não deixar essas coisas invadir o meu interior. Eu preciso não deixar essas coisas invadir o meu ser. Diga glória a Deus. O diabo já sabe quem usar e aonde apertar. Ele já sabe quem usar, como usar, aonde apertar. E ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Vai, profeta, vai, porque o negócio de Deus é com você, não é com ele. Como diz os nossos irmãos das outras tribos, os nossos irmãos pentecostais, o mistério de Jeová é com você, não é com ele. Diga glória a Deus. É com você que Deus quer se relacionar. Diga glória a Deus. Não é com fulano. Então eu preciso tratar isso dentro de mim.
a ponto de eu não só ouvir, mas eu ver e continuar seguindo em frente. Diga glória a Deus. Continuar seguindo em frente. Amém. Tão certo como Deus vive, diz assim, versículo 11: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que iam fazer a Jesus. Olha para mim, gente. Você pode provar o que for, Ele vai continuar sendo o que Ele é. Você pode continuar, você pode provar o que for, não adianta. Jesus provou que Ele veio de Deus e que Deus estava com Ele. Ele não disse uma palavra, Ele deixou Deus fazer o milagre. Tá, vocês não creem em mim, então tá bom, eu vou deixar o Pai se apresentar, testificando que eu vim do Pai. Ele dizia abertamente, as obras que eu faço, é o Pai testificando em mim. Ele dizia claramente, as obras que eu faço é o Pai testificando em mim. É o Pai me confirmando que eu sou o que diz que sou. Diga glória a Deus. Ele falava isso abertamente, claramente. Então ele chamou um homem com a mão apodrecida e disse, estenda a mão. E o Pai curou aquele homem. Ele provou que o que ele fazia, ele tinha autoridade do céu para fazer. E o que é que eles fizeram? Nada. Vamos procurar outra coisa para matar ele. Agora que ele provou aí que vem de lá esse poder, vamos procurar outra. Eles ficaram mais bravos. Não queira provar para ninguém. Não queira provar. Não queira provar para ninguém. Não queira. Você pode fazer fogo descer do céu, fulano vai continuar te perseguindo. Por quê? Porque o problema é que ele não é transformado ainda. Quem está entendendo? Ele ainda não é transformado, então por mais que ele queira ser Abel, ele sempre vai ser Caim. Quem está entendendo? Caim sempre matou quem? Abel. E se Deus ressuscitasse Abel, Caim ia matar de novo. E se Deus ressuscitasse Abel, Caim ia matar de novo. Porque ele sempre vai ser Caim. Só tinha um jeito de quebrar esse ciclo de morte. O coração de Caim se tornando como o coração de Abel. Enquanto ele for Caim, não adianta. Quem está entendendo o que Deus está falando? É nós que temos que nos cuidar. Porque o mistério de Deus é com você. Amém? As promessas de Deus é com você. O propósito de Deus é com você. Você que tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, a única influência que eu quero na minha vida é do Espírito Santo. Eu não quero me importar com o que falam, com o que pensam. Eu quero me importar só com uma coisa, se eu estou dentro da vontade de Deus. Só isso me basta. Amém? Isso é a única coisa que você tem que se importar. Eu quero me importar só com uma coisa, eu estou dentro da palavra do meu Deus. Se eu estou dentro dela, se eu estou procurando entrar nela, isso me basta. Amém? Se eu estou procurando me introduzir ela no meu coração, isso me basta. Diga glória a Deus.
Porque Caim sempre vai ser Caim. Quem está entendendo? Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Amém?